Aleluia. A graça e a paz, irmãos, uma vez mais aqui, reunidos como corpo, como comunidade, como família. Amém? Vamos orar uma vez mais, irmãos? Orar-se bem. Irmãos, essa canção que estão mirando aí, escutando aí ao fundo é de Las Fallas, que está tendo aqui em nosso povo. Amém? Não tenho como abafar o sonido. Então, se vão aí escutar uma prédica com um batuque de fundo. Amém? Padre, em nome de Jesus. Uma vez mais, Padre, nós nos dispusimos nosso coração, abrimos nosso coração para escutar tu palavra, para sermos expostos às tuas verdades, não para que seamos conhecedores do Evangelho, mas para que seamos praticantes da verdade. Tu palavra, Padre, ela é viva e eficaz, e ela tem o poder de cambiar nossa identidade, quem nós somos. E que nós, em nome de Jesus, venhamos a estar abertos nesse entendimento. Que, ao sermos expostos a tua palavra hoje, venhamos a ter entendimento de quem nós somos em el Senhor. E se em realidade nós estamos manifestando Cristo naquilo que hacemos, naquilo que hablamos, em nossa casa, em nossa família, em nosso hogar, em nosso trabalho, aonde estejamos. Venhamos a ter esse entendimento e essa revelação, em nome de Jesus. Amém? A alabança hoje foi muito buena. E eu creio que não foi buena apenas para nós outros. Eu creio que o Espírito a manifestar em nosso meio. De uma forma distinta daquilo que nós estamos acostumados. E isso me alegra porque eu vejo que estamos abertos para a manifestação da voluntade de Deus em nosso meio. Nós não hacemos apenas o que queremos ou pensamos, mas nos submetemos à vontade dele. E isso me alegra. Amém? Irmãos, estamos aí, já é a quarta semana que estamos falando sobre o tema de Lucas. Que Lucas escreve uma carta a seu amigo excelentíssimo Teófilo. E eu quero volver a ler de onde é sacada essa ideia. Porque eu estou dizendo que Lucas ha escrito para uma pessoa em específico. Porque estou dizendo que Lucas escreveu para seu amigo Teófilo. Eu não he inventado. Pero quando nós vamos ler a palavra, nós não lemos apenas para um conhecimento raso daquilo que Deus está falando. Hoje é muito sencillo nós irmos à internet, digitar algo e vai aparecer aí um montão de palavras que vai satisfazer nosso ego. Satisfazer mi deseo. Pero el evangelho não é para isso. O evangelho é para deshacer quem eu sou. O evangelho é para destruir minha humanidade podrida, minha humanidade caída.
O Evangelho é para transformar quem eu sou, não para restaurar minha humanidade muerta. Entende? O Evangelho é para transformação. E quando nós leemos a palavra com esse entendimento, com esta gafa, quando lemos a palavra do Senhor, nesta conexão com uma gafa melhor, com uma gafa que nós ponemos para dizer, Senhor, eu não quero apenas um Deus Papai Noel, um Deus supermercado, um Deus que eu fui hasta Ele para que algo em minha vida seja cambiada. Pero eu não quero que cambie minha vida. Eu quero que cambie só esta questão. Eu quero cambiar de coche, eu quero cambiar de casa, eu quero que cambie meu marido, eu quero que cambie minha esposa, eu quero que cambie meus filhos, eu quero que cambie meu chefe, eu quero que mata ele, eu quero que está em el puesto de ele, eu quero... Nós muitas vezes vamos a Deus por estas questões. Pero nunca nós chegamos a ir a Deus e dizer, Senhor, cambia-me a mim. Transforma-me a mim. E quando nós leemos o que Lucas está escrevendo para seu excelentíssimo amigo Teófilo, nós começamos a ter entendimento de quem tem que ser cambiado. Aqui, vamos a ler o capítulo 1 de Lucas outra vez. Capítulo 1, verso 1. Muitos han tentado fazer um relato de las coisas que se ha cumprido entre nós. Muitos han tentado fazer um relato de las coisas que se han cumprido entre nós, tal e como los transmitieron lo que desde el princípio foram testigos presenciales e servidores de la palavra. Por lo tanto, eu também, excelentíssimo Teófilo, havendo investigado todo isto com esmero, desde sua origem, he decidido escrever-te-lo ordenadamente, para que llegues a ter plenitud, la plena seguridade de lo que te enseñaram. O que nós aprendemos? O que aprendemos aí atrás? Do que nós aprendemos aí atrás, as configurações anteriores, nos ensinaram o Evangelho. É o que é dito aqui pouco atrás. Nós somos levados a Cristo não por quem Ele é, mas por aquele que Ele nos dava de retorno. Por nossa necessidade. Não por nossa identidade. E quando quando Lucas nos ensina sobre Teófilo, o que ele escreveu, nós vamos ver que, primeiramente, ele nos mostrou a João o Bautista, o nascimento de João, porque foi lá na profecia, porque antes de venir Cristo, tinha que venir João. Nos falou de o quê? De um reino que era para venir. Nos falou de um Messias que tinha que manifestar. Nos falou de um reino que se manifestava, que é hablado passada semana de reino. Pero tinha um pueblo que tinha sede, tinha hambre, vivia em naquele tempo. E esse pueblo habla de mim e de ti. Que são um pueblo que não se conforma com o que vemos hoje. Que não quer viver o que vemos hoje. E que saiu de la espalda de la religión
y fue atrás de un hombre que estaba predicando en el desierto. Un desertor. Juan era un desertor. Los fariseos no querían estar con él. Los romanos tampoco. Porque quando lemos aqui, ele afrontou e confrontou a Herodes sobre sua mulher Herodias, que era esposa de seu irmão. Uau, que bonito, não? Então, todos estavam em contra de João el Bautista. Pero há um texto pequeno que diz assim: e a palavra do Senhor estava com quem? Com Juan em el desierto. Porque a profecia de Isaías, vós do que clama em el deserto, preparai o caminho de quem? De Salvador. E esse povo que conhecia, mas já estava cansado da religião, estava cansado do maltrato, disso que vimos aí fora, de um Cristo, não, de um Jesus sem Cristo. Porque Cristo quer dizer que eu tenho que mortificar-me a mim, eu tenho que morrer para que Ele se manifeste. Pero Jesus, eu posso idolatrá-lo, eu posso colocar-lhe um pedestal, levar um vaso de água, levar uma oferenda, e Ele tem que obedecer-me a mim. Estava até mirando um vídeo ayer de uma senhora, eu orei e Deus obedeceu minha oração. Meu Deus meu, quanta coisa. Deus agora obedece o que nós outros hacemos. Dando continuidade de tudo que estamos falando desde o princípio, capítulo 1, capítulo 2, vamos dar continuidade em capítulo 3, a partir do verso 15. Vamos abrir nossas Bíblias, os cristianos que estão aqui, e os cristianos que estão aí nos acompanhando também. Hemos lido o capítulo, até o capítulo 15, semana passada, e diz assim, Lucas capítulo 3, verso 15, diz assim, a gente estava na expectativa e todos se perguntavam se acaso Juan era o Cristo. E Juan dijo, eu los bautizo a ustedes com água, respondeu Juan a todos. Pero está por chegar uno mais poderoso que eu, a quem nem sequer mereço desatar-lhe a correia de suas sandálias. Ele os bautizará com o Espírito Santo e com fogo. Tiene el aventador en la mano para limpiar su era y recorrer el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego, que nunca se apagará. Y con muchas otras palabras, exhortaba Juan a la gente y le anunciaba las buenas noticias. Pero quando repreendeu o tetrarca Herodes por el assunto de sua cunhada Herodias e por todas as outras maldades que havia cometido, Herodes chegou hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Um dia em que todos acudiam a Juan para que los bautizara, Jesus foi bautizado também. E mientras orava, se abriu o cielo e o Espírito Santo bajou sobre ele em forma de paloma. Então se oyó uma grande voz que desde o cielo decía, Tu eres mi hijo amado, estou muito complacido contigo. Hasta aqui. Irmãos, lá, aquelas pessoas estavam com uma expectativa. Essas pessoas que tinha falado desde o princípio, de reino, que queria a manifestação do reino, que queria a vida de reino, que buscava o reino. Pero, quem é o rei? Que rei é este? Quem é essa pessoa
que João Bautista aqui predicava? Quem é essa pessoa a qual eu é mais grande que tu, Juan? Era tão notório que essas pessoas tinham conhecimento das profecias, pero estava cansada da religião, de ter que ir ao templo, fazer sacrifício e pagar tributos para receber uma bendição, que eles deixaram tudo, abandonaram tudo e foi a ter com Juan em el deserto para viver as realidades desse reino, daquela profecia, de la voz que clamava no deserto, que estava preparando o caminho de Salvador. Eles tinham tanta sede que chegaram a perguntar: Juan, ¿eres tú el Salvador este? Juan, ¿tú que eres esse Salvador? ¿Tú que eres essa pessoa que nos vai a salvar dessa religião, de tudo isso, de toda coisa mala que estamos passando? E João Bautista disse: mira, é assim. Eu sou a voz de que clama no deserto, pero viene pós mim alguém muito mais poderoso que eu, alguém muito mais de autoridade, alguém que eu não sou digno de desatar suas sandálias. O que quer dizer esse desatar as sandálias? Os maestros, antigamente, tinham seus teófilos, seus discípulos. Os fariseus, saduceus, os sacerdotes, tinham seus discípulos. E tudo que o sacerdote desejava, seus discípulos lo hacían. ¿Sabe o que é a única coisa que o discípulo não hacía a seu sacerdote? Desatar as sandálias de seus pés. Porque isso era tão baixo que para o serviço tinha que ser um escravo. E de la pior espécie. Lo mais baixo de los escravos. Era tão... Porque habla de los pies. Naquela época não tinha a higiene que temos hoje. Eles andavam por la calle com suas sandálias. Sandália não é como nossos sapatitos, cerraditos, não. Eram abertos. Mira como seria o pé deles. O polvo, a caca de los bichos, a coisa, o putridumbre que era aquilo, não tinha esgoto, era tudo a cielo aberto. E para uma pessoa, um discípulo era, pero João Bautista disse que ele não era digno, ou seja, se puso tão baixo do escravo que para ele desatar a sandália de Jesus, ele não tinha a dignidade de fazê-lo. Pero essas pessoas que foram aí a ter um encontro com João Bautista, tinham essa curiosidade, tinham esse desejo. Isso é para mostrar a humildade do coração de João, sabendo quem era Cristo, sabendo o que Cristo queria fazer, sabendo da profecia de Cristo. Aún assim, João Bautista predicava por El Salvador. Pero quando chegamos aí na parte em que chega Jesus e Juan dijo a ele: mira, tu, eu não sou digno de desatar tus sandálias. Tu viene a mim para que eu te bautize? Sim, Juan, para que se cumpram as Escrituras. E o que quer dizer o bautismo para nós outros? E o que quer dizer esse bautismo que Cristo tinha que se bautizar por Juan? E por que Juan bautizava as pessoas ali? E por que Juan disse: mira, eu bautizo os outros com água, pero aquele que vem após mim vos batizará com fogo?
por que Juan dijo tudo isto? Por que tinha que acontecer tudo isto? O significado de bautismo vem da palavra bapto. A palavra bapto, ela quer dizer submergir, mojar e quitar. Pero bautismo, o baptimos, é aún mais profundo, que é a palavra utilizada para o bautismo. Quer dizer, quedar hundido. Estar aí. Não sair de aí. É como um navio que se hunde e se queda aí abaixo. Quando se quita o navio de aí, o que passa com ele? Está todo destroçado, está morto. Já não sirve para muita coisa, porque está encrostado. E o mesmo passa com nós quando somos bautizados. Sabe o que quer dizer? Que quando somos submergidos, nós morimos aí abaixo. O muerto queda aí abaixo. E quando levantamos, somos renascidos em Cristo. Ah, Ederson, então você quer dizer que eu sou salvado em bautismo? Não. Isso é uma simbologia. Isto é um ato que nós temos para demonstrar às pessoas aí fora que quando somos bautizados, quer dizer, mira, eu morri para mim. A hora de eu vivo para Cristo. É um testemunho que estou dando para as pessoas aí fora. Pero em realidade, como eu sou cambiado? Quando eu tenho o entendimento que Cristo me bautiza com fogo. Porque o fogo ele vem para quê? Para consumir toda paja, toda madeira, todo heno. E para que mais? Para purificar o ouro, para purificar a plata e para purificar a pedra preciosa. Quando somos bautizados por Cristo, tudo que está ao nosso redor, nós outros paramos e pensamos, Deus meu, depois que me converti ao caminho de Cristo, a coisa ha quedado pior. É assim. Sabe por quê? Porque nós temos que morrer para nossa vontade. Morrer para nosso querer. Há uma receita de picles que é assim. Quem sabe o que é picles aqui? Todos sabem o que é picles, não? Picles. Picles. São verduritas embebidas em vinagre. Sabe como se faz picles? Primeiro, corta a verdurita, batos em água morna, água caliente. Depois, ele hincha, ele coce. E depois você bautiza. Baptimos em vinagre. E tudo aquilo se queda com sabor de quê? Ele perde seu sabor. Deixa de ser cebola, a cenoura, pepinilho, tudo perde sabor. Sabe por quê? Ele está bautizado, submergido, está morto. Já não ele vive mais, mas o sabor de todos os outros vive nele. É um exemplo assim tão sencillo, pero é a realidade que tem que ser com nós. Del picles. Nós quando estamos sendo cocidos, o fogo vem para nos limpiar, quitar as impurezas. E depois, quando somos bautizados em Cristo, deixamos de ter nosso sabor, deixamos de ter nossa textura, deixamos de ter nossos trejeitos e passamos a ter o sabor, a textura de Cristo. Por isso, o bautismo é tão importante para nós.
O bautismo é para demonstrar, mira, eu morri. Por isso era tão importante Cristo ensinar isto. Cristo passar por esse rito. Para manifestar o reino para aquelas pessoas que estavam buscando Cristo. E indo ao deserto buscar Juan. Porque o reino de Deus são para as pessoas que querem ser cambiadas de si mesmo. O reino de Deus é para pessoas que querem deixar de ser elas mesmas e viver a Cristo. O reino de Deus não é para que eu venha satisfazer aquilo que quero, meus desejos, minhas vontades. O reino de Deus é para manifestar Cristo. Ederson, então quer dizer que eu já não tenho mais desejo de nada? Vou repetir o que dijo passada semana. Nós que somos padres, queremos lo mejor ou lo peor para nossos filhos? Lo mejor, não? Os padres, as madres, querem lo mejor para seus filhos, sim ou não? Tu eres hijo de Deus? Sim ou não? Vale, tu padre quer lo peor para ti? Há muitos e muitos tempos, nossas duas hijas, elas não tinham o desejo de querer as coisas. Sempre que nós perguntava a elas, mira, vosotros que... Não, papá, tu sabes o melhor para mim. Isso, para mim, era uma alegria muito grande, porque ela sabia que eu ia dar o melhor. E muitas das vezes, quando deixava ela escolher algo, eu mirava assim, Deus meu, podia querer algo melhor e poderia desfrutar de lo melhor e mira, estou jogando. Tenho os dois melhores yernos que Deus poderia dar-me. Quando nós deixamos a ser a escoja, ¿sí? La elección. Quando nós hacemos a eleição, em vez de esperar Deus elegir para nós, sempre vamos a elegir lo peor. Pero si Deus elige algo, alguém, aquello para nós, te digo uma coisa, é a melhor eleição que nós podemos ter. Ederson, porque tu não conheces minha mulher que está na cozinha. Irmã de Deus, é que tu não me conheces. Eu não sou todo assim. Pergunta a mim quem eu sou. Pero por que Deus me ha dado a mim e ha dado meme a mim? Porque somos o melhor de Deus para nós, para nos ajustarmos, para sermos transformados não em quem nós queremos que seja, pero para ser transformados para Deus o que Ele quer que eu seja e que Deus quer que ela seja. Deus não dá lo peor para nós. Ele dá lo melhor para nós, para que seamos transformados a ser lo melhor para Ele. Então, se eu tenho um filho que é uma bendição, vai deixar de ser seu filho? Hijo é hijo, madre é madre, irmão é irmão. Não vai deixar de ser. Pero algum ensinamento, algum encargo, alguma direção Deus está nos dando acerca desse tema.
é para que nós demonstremos Cristo manifestado em nós, não nós mesmos. É esse tipo de pessoa que Cristo nos está levando a ser para manifestar o quê? O reino de Deus. É para essas pessoas que iam aí ao deserto buscar a Juan Bautista. Porque estava cansado de quê? De la religião. Eu ayuno, ofrendo tanto e Deus me obedece. Deus mira assim. Aí, pai, eu morri por isto. Estou julgando, mas Deus não vai ser isto. Ele mira e vou dar algo para ti, para que você seja transformado. Pai Deus, eu sou dizimista fiel, eu sou ofertante, mira minha vida como está. É porque eu não sou fiel, não estou fazendo como tem. Deus não quer tua ofrenda. Deus não quer tu sacrifício. Ele quer que você muera. Para que Ele manifeste em nós. Sabe o assentar em la mesa? Sabe ele desfrutar em la mesa? Habla de intimidade. Como eu tenho intimidade com alguém que não tenho a mesma natureza? Como eu vou ter intimidade com meu conejo? Eu juego com ele, brinco com ele, pero ele não me entera. Eu creio que em sua cabeça mira-me a mim. Eu é louco, eu quero comida, eu quero parra, eu quero saltar, eu quero subir na habitação arriba e destroçar tudo. É o que ele faz sempre. Pero eu vengo, corro ele, pongo aqui, me regaço e ele queda mirando-me a mim. Eu estou aqui, ai, corrido. Não é da mesma natureza. E nós outros, quando sentamos à mesa com Cristo, Ele está dizendo, mira, estamos falando lo mesmo, estamos tendo o mesmo pensamento, estamos indo em el mesmo caminho, estamos fazendo a mesma vontade do Padre, então podemos falar na mesa porque temos intimidade. Nós outros pensamos que falar com Deus é chegar, cerrar a porta do nosso quarto e blá 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 blá, ser aquela denúncia. Porque não é oração, é denúncia. Hacemos um montão de denúncias a Deus. Mira mi hijo, mira mi padre, mira mi jefe, não? Mi jefe, os jefes são os piores. Ele não me paga, não me ama. Hacemos um montão de denúncia. Pero olvidamos de sentar. Habla, papá. Tá bom, já falou demasiado. Eu tenho que morrer? Não. Estou escutando a voz de meus pastores em minha cabeça. Tenho que morrer, eu tenho que morrer. É eu que tenho que ceder, é eu que tenho, Sim, somos nós outros. O que Adriel acha comigo não define quem eu sou. O que as pessoas fazem comigo não pode definir quem eu sou. A única pessoa que vai definir quem eu sou eu em Cristo. Mis mazelas, mis desgraças, mis coisas de minha cabeça, o que está ao redor, não pode definir quem eu sou. É isso que Juan está ensinando aqui. É por isso que as pessoas iam até Juan Bautista, para serem bautizadas, porque a religião dizia, eu tenho que pagar a oferenda, eu tenho que fazer o sacrifício, eu tenho que fazer isto,
para que mis pecados sean, entonces el ano que viene volto, pero la vida continua lo mismo. La mesma miséria, a mesma lamúria, a mesma tristeza, a mesma maldição de sempre. E está tudo bem. Está tudo como quero. Eu não quero ser cambiado. Não, deixa como estou aqui, está bem, não? Senhor, entra na minha vida, pero solo hasta aqui. Aqui não, aqui me gusta esse rincão oscuro, me gusta aqui, às vezes outra vou aí visitar. Assim somos nós outros. Nós outros não queremos morrer. Queremos manter-nos vivos em nossas vontades, em nossas emoções, em nossas plegarias. Pero o povo estava cansado. Nós outros já cansamos ou não? Ou vamos seguir aí na religião? Eu cansei há tempo. Eu não vi uma religião. Ah, Ederson, tu está aí, né? Oi, irmão. Sabe o que me encanta? É que a harina de la botija não falta. O azeite tampouco. O pão nuestro de cada dia, Deus tem suprido. Eu não preocupo mais o que comer, o que vestir, o que viver. Porque nós temos buscado o reino de Deus e sua justiça. O restante vem de remolque. Vez ou outra escutamos problema. Eu miro. Que vou aprender com isto? Vale. Eu me despojo de mim mesmo. Vem a preocupação, irmãos. Vem a preocupação. Esses pelos brancos. Mira, estão de pelo branco. Vem a preocupação. Pero, hasta aqui. Porque eu digo, Senhor, tu que toma conta. Tu tens o controle. Pero tem que fazer. Não, eu não tenho que fazer nada. Perdão. Eu não tenho que tomar decisão nenhuma precipitada. Quando Deus disse, eu vou em água. Se não me habla, eu quero calladito, sento aí no sofá, vou na habitação, vou na garagem, não? Ayer, ontem tivemos aí um treino. Irmãos, eu vou aonde Deus manda eu ir. Eu me bautismo em Cristo e me quedo submergido em Ele, até Ele me ressurgir. Hasta que eu tenha o sabor de picles de Cristo. Hasta que eu tenha a realidade de Cristo, a vida de Cristo. E é isso que João Bautista estava ensinando àquele povo. E é isto que Lucas está dizendo a seu amigo Teófilo. Recorda o que os predicadores predicaram a ti aí, Teófilo? Eu he hecho uma curada pesquisa. E João el Bautista era sacerdote. Desertou todo, abandonou todo e foi ao deserto predicar sobre arrependimento e bautizava. O bautismo para a remissão de pecados. Pero ele dizia, viene alguém mais poderoso que Deus, que eu não sou digno de desatar suas sandálias. A humildade de Juan. ¿Ha escuchado, Teófilo? E sabe o que Cristo falou de Juan? Que não há tenido na terra maior profeta do que Juan. Pero aquele que é menor é mais grande que o Juan.
Sabe o que é ser menor? É ser Cristo manifestado na terra todos os dias de nossas vidas. É fácil? Não. Se fuera fácil, nós outros não vivíamos nossas vontades, nossas emoções, nossos desejos. Então, que nós outros, em nome de Jesus, vengamos a... Vou ouvir outra vez. Estar firmados em Cristo, em nossa identidade em Cristo. Nosso fundamento é Cristo. Não podemos ler a palavra apenas por ler. Não podemos ler o Evangelho apenas por ler. Por isso que estamos assim tão acuradamente todos os domingos aqui. Eu creio que será o ano todo falando de Lucas. A carta de Lucas a seu amigo Teófilo. Sabe por quê? Nós outros necessitamos do Evangelho. O Evangelho é buenas novas, buenas notícias. E a buena notícia para nós outros é mala. Para nosso ego é mala. Porque temos que morir para nós outros, para viver em Cristo. Por isso que Pablo lá adiante disse: para mim, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Querem morir? Deixa Cristo viver. Quando temos esse entendimento de Cristo manifestado em nós outros, vemos o quanto éramos em nossa configuração passada. Nós outros somos como ordenadores, irmãos. Nos configuramos. Como os móveis. Nos configuramos. Vou dizer algo que nós outros estamos aqui peleando como um louco. Chega alguém aqui, nós outros somos... Temos assim respeito, temos assim uma pessoa, uau, um rei. Ah! Então, olá, tudo bueno, como estás? Sim ou não? E por que não criamos vergonha na cara e deixamos de ser essa pessoa assim para viver essa pessoa assim com Cristo? Quando queremos, nós outros configuramos. Quando nos conviene, configuramos. Que vengamos a ter a conveniência, entre comillas, e converter-nos a Cristo, deixar Cristo manifestar em nós. Quando venir a vontade, abre a boca, ponga a língua fora e dá-lhe um soco de abaixo para arriba. Assim. Rápido passa essa vontade louca de... Rapidito. Porque estamos querendo fazer a coisa a nossa maneira, a nossa força. Quer ser cambiado? Deixa Cristo entrar em seu coração e Ele vai cambiar-te de dentro hacia fora. Não resoluciona nada. Nós outros tentamos cambiar-nos de fora hacia dentro. É correr um cerdo, banhá-lo, limpiá-lo, tratá-lo como uma oveja e deixá-lo aqui dentro de casa. Ele vai quedar limpio, limpio, limpio. Pero a primeira pocilga que mira, se vai atirar dentro. É sua natureza. Que nós outros vengamos a cambiar nossa natureza. Quando cambiamos? Quando nos submergimos. Quando somos bautizados em Cristo. E aí, corremos toda a essência de Cristo.
de Cristo. E quando as pessoas lo saborear, uau, é Cristo. Uau, o sabor que sai de sua boca é Cristo. Uau, sua mirada é Cristo. Sua atitude é Cristo. Que vengamos, em nome de Jesus, ser bautizados em Cristo. Amém? Em Isaías 42, vamos falar agora de Juan. Isaías 42, 1, 4 disse: Este é mi siervo. Hablar de Cristo, perdão. Este é mi siervo, a quem sustengo, mi escorrido, em quem me deleito. Sobre ele he puesto mi espírito, e llevará justiça às nações. Não clamará, nem gritará, nem alçará sua voz em las calles. Não acabará de romper a caña quebrada, nem apagará a mecha que apenas arde. Com fidelidade hará justiça. Não vacilará, nem se desanimará, hasta implantar la justicia en la tierra. En su enseñanza, las costas lejanas podrán su esperanza. Nosotros vivimos em gritarias, querendo ganhar tudo em grito. Não estou dizendo só gritaria mesmo. Excedendo a voz para ser escuchados. Forçar a outros a ser aquilo que nós queremos. Ele não vem para ser isto. Ele não gritará, nem alçará sua voz em las calles. Sabe como Cristo ganha as pessoas? Sendo humano, manifestando sua humanidade, estendendo a mão ao perdido. Nós outros somos pastores. As ovelhas do Padre estão aí. Quantas ovelhas nós outros já resgatamos ao Padre? Há poucos obreiros. Há poucos trabalhadores. Os campos blancos já estão. Oremos para que Deus nos envie mais trabalhadores. Amém? Padre, em nome de Jesus, que esta palavra venga a arder em nosso coração. Que nós outros vengamos, ó Padre, a ter entendimento que temos que ser bautizados em Cristo. Tomar o sabor de Cristo. Ter a essência de Cristo. Manifestar a humanidade de Cristo. Porque assim seremos o povo deste reino. O Senhor ha falado conosco desse reino. O Senhor ha falado conosco do Rei. O Senhor ha falado conosco de Jesus. O Senhor ha falado conosco do preparador desse reino. E nós somos o povo desse reino. E já não queremos ser como éramos na configuração passada. Queremos ser transformados, não cambiados apenas, restaurados apenas. Queremos ser transformados de quem nós outros somos para ser quem o Senhor deseja que nós outros sejamos. Só assim poderemos glorificar o nome. Só assim haremos sua vontade. Padre, que tenhamos entendimento dessas palavras manifestadas em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus Padre, a graça do Senhor Jesus Cristo
e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós e essa comunidade. Amém. Estamos terminados em nome de Jesus.